direto para o Rio de Janeiro. Começa hoje o julgamento de um dos bicheiros mais antigos do Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga vai contar para a gente quem é e quais são os crimes imputados a ele. Viga. 94 anos de idade, meu caro Colombo. Estamos falando de José Scafura, conhecido por aqui como Piruinha, né? Um dos contraventores mais longevos do estado do Rio de Janeiro. Começou lá atrás, no século passado, em meados do século passado. Ele era motorista de Kombi, né? Chamava-se a época de motorista de lotação. E aí depois começou a assumir algumas bancas do Jogo do Bicho, ali em Madureira, Cascadura, em Auma, na Zona Norte, no subúrbio do Rio de Janeiro. E depois virou um poderoso contraventor, um poderoso bicheiro aqui do Rio de Janeiro. Junto com outros 13, chegou a ser condenado em 1993 pela Denise Frossard, né, juíza, que foi quem investigou o Jogo do Bicho aqui no Rio de Janeiro. Os bicheiros, os contraventores, foram condenados à época a 6 anos de prisão por crimes relacionados ao Jogo do Bicho, mas depois essa decisão acabou subindo por STF e foi reformada. Essa pena não chegou a ser cumprida na sua totalidade de 6 anos. Pois bem, você me perguntava por que o Piruinha está indo ao júri popular nesta terça-feira, por ter encomendado, no passado mais recente, a morte de um desafeto. Uma pessoa que contraiu dívidas com o grupo dele e não pagou. Era um dono de uma agência de veículos, um comerciante de veículos que foi assassinado e quem encomendou o crime foi justamente o José Scafura, o Piruinha, segundo as investigações da polícia do Rio de Janeiro. Ele contratou um policial militar que faria a sua segurança e determinou a execução desse desafeto, que devia a ele dinheiro por outras atividades irregulares que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Agora vai ser julgado justamente por ter encomendado e arquitetado a morte desse devedor, dessa pessoa que era ligada à venda de veículos também na periferia do Rio de Janeiro. Como eu disse, né? Ele é um longevo contraventor, bicheiro aqui do Rio de Janeiro, mas tem algumas curiosidades. Viu, meu caro Colombo, Olívia, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, um dos poucos que não tem ligação com qualquer escola de samba, mas acabou difundindo seus negócios em outras atividades, em outros segmentos, hotéis, motéis e também clínicas, algumas delas irregulares. Em 2017, o filho dele, junto com a esposa, foi encontrado morto em um hotel da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, e supôs-se à época que era por conta de desavenças que ele havia contraído nesse mercado paralelo da contravenção e do crime, que infelizmente continua a todo vapor por aqui, viu, meu caro Colombo? 94 anos, começa a ser julgado hoje. Nesse caso, a justiça tarda e falha, né, Viga? A gente volta a conversar daqui a pouquinho ao vivo, direto do Rio de Janeiro.